E Aristóteles fala, né, que só conhece de verdade quem conhece as causas. Quem não conhece as causas fica na aparência e a aparência engana. Diz para nós aqui, o meu público, você sabe, é majoritariamente de cristãos e de cristãos que buscam matrimônio. Então, a maioria das pessoas aqui são cristãos de formação e buscam a santidade acima de tudo. Sim. Ô, Felipe, quais são as causas da doença que abate a educação brasileira? Por isso eu vou colocar de uma forma bastante geral, né? A gente não vai adentrar profundamente, mas a gente coloca em eixos e comenta alguma coisa de forma muito breve, né? Nós temos, veja, no início do século passado, até a década de 30, no mundo inteiro estava ocorrendo o quê? O surgimento de novas teorias pedagógicas, de novas teorias da formação humana. Nós tínhamos escolas novistas, que eram um grupo de pessoas que deram um passo para poder falar que a formação do homem deveria ser de uma forma, né, distinta do que nós tínhamos até mais ou menos 1850. Então, depois disso, a coisa vai sendo bastante alterada e vai sendo forjada uma nova formação humana. Essas teorias pedagógicas têm o seu próprio DNA. Então, toda a formação humana, pensar em formar um homem, sempre passa por a ideia do que é o homem. E quem é que teoriza sobre isso? Então, sempre tem uma filosofia de fundo. Como diria o padre Leonel Franca, todo o mestre ele é tributário de uma filosofia. Então, o que nós entendemos hoje de pedagogia, as pessoas precisam saber que os pedagogos, sejam eles quais forem, eles sempre se fundamentaram num tipo de homem que um filósofo estava ali apontando. Então, eles foram pensar o quê? O processo formativo para chegar àquele ideal de homem que eles acreditavam que devia ser. Então, nós tínhamos até a década de 30 fazendo isso. E hoje para cá, da década de 30 para cá, essas teorias desapareceram, tem novas teorias? Tem novas teorias, mas elas beberam da mesma fonte. Então, elas continuam existentes, elas são a teoria pedagógica que todo professor em qualquer universidade brasileira, não importa o estado ou município, se você se forma em educação, você tem aquele tipo de pedagogia que você adquire como um instrumental da sua forma de pensar a educação, mesmo que você nem se perceba, você está aplicando uma pedagogia que de fundo tem um tipo de homem. Isso é importante na educação, isso é o fundamento da coisa. Porque, veja, eu vou fazer um bolo de chocolate, e aí falta o chocolate, o que vai sair? Eu misturo cenoura, maçã, abacaxi, não sei, coloco cimento, você tem uma outra coisa, né? Mesmo que num formato de bolo, tá? Ou melhor ainda, tem certas estradas que você vai pegar que vão te levar a um lugar. Você pode ter até, talvez, em determinados lugares, algumas outras estradas, mas uma coisa é certa, né? Se você está num ponto e você quer ir a determinada cidade, ir na contramão, ir para o outro sentido, você não vai chegar onde você quer chegar. Então, os caminhos em educação, todos os caminhos, ou seja, a criança está no primeiro ano, a criança está no nono ano, a criança está no ensino, o jovem está no ensino médio, significa que ele está passando por um processo formativo. Por trás daqueles conteúdos, por trás da pedagogia, está querendo se levar o jovem a um determinado lugar. Isso é a educação. É formar um tipo de homem neste caminho, ok? Então, isso é uma coisa. A outra coisa é, depois da década de 30, mais precisamente da década de 50, nós temos um momento em que a educação está sendo politizada. Tá? Sim. Por exemplo, vou dar dois pronunciamentos aqui. Em 1929, eu estava falando da década de 30, você tem Pio XI, um papa, falando das teorias pedagógicas que estavam alterando a formação humana. E em 1949, você tem Pio XII, falando justamente, não mais das teorias pedagógicas, mas está falando que a educação ela estava sendo tomada por estados, regimes políticos. E o que Pio XII está falando era a realidade que você assistia no Canadá,
estava assistindo no Brasil, estava assistindo em vários outros países, na própria Itália também, a politização da educação. Então, a educação não é que é um problema em que o Estado pense, vamos colocar aqui desse modo, tá bom? O Estado, de repente, ele coloque possibilidades para o povo. O problema é que o Estado já tem de fundo uma ideia imanentista, secularista, e isso se via no que eles iam pensar de currículo, a formação do professor naquelas pedagogias. Então, nós temos uma transformação muito grande da educação e que hoje o pai de família que tem seu filho na educação, ele não tem ciência dessas transformações. Então, nós temos teorias pedagógicas, temos políticas educacionais, e aí nós temos o que para nós que somos pais? Nós temos uma transformação muito grande, né? Quando a gente olha para a educação. É que os nossos filhos, a gente quer ajudá-los a serem verdadeiros homens, pessoas de bem, íntegras, pessoas que vençam a si mesmos e que na própria sociedade façam o bem aos demais. Muito bem. A má notícia é que os materiais didáticos, as pedagogias, as provas padronizadas, existe uma história por trás de tudo isso que vai na contramão do que nós pais queremos. E nós pais também já temos uma outra história em paralelo a isso aqui, é uma outra história. Elas se entrelaçam, elas se interligam, mas é uma outra história. Nós temos uma alteração, nesse último século, de toda a compreensão da família. Nós temos ali, no mesmo período da década de 30, temos muitos autores começando a lançar bases de uma mudança que deveria ocorrer na sociedade a partir de uma mudança do que seria a própria família. Isso vai levar praticamente 40 anos de muita teoria sobre o ser humano, sobre as relações humanas, sobre o relacionamento conjugal, sobre maternidade, sobre infância, sobre a vida. E essas teorias, elas não ficaram no papel. Elas foram para a universidade, elas foram para as mídias, elas foram para as leis, e hoje fazem parte da forma de pensar da maior parte dos brasileiros e de cidadãos do mundo inteiro. Então, as pessoas vão para um casamento e elas têm uma porção de ideias que elas ganharam da televisão, de outras pessoas ao redor que também pensam daquele modo, que elas não têm critérios muito bem embasados, a legislação que está impondo certas situações à própria família, ainda que de repente eu tenho uma visão, enfim, com valores e tal, o redor, a sociedade, né? O que nós estamos vendo, a micro-sociedade, a macro-sociedade, corroborando com ideias de fragmentação familiar. Então, nós vemos o tecido social hoje assim, desfigurado. Você vê hoje, há muito sofrimento humano e as pessoas não sabem que talvez os sofrimentos, eles partam de ideias. Essas ideias foram absorvidas, fazem parte dos nossos costumes, do nosso modo de ser. Então, de uma linha geral, aqui eu fiz um desenho geral, e dentro desse desenho a gente tem inúmeros elementos para a gente poder tirar, abrir e ver cada um deles os seus significados e talvez sofrimentos no lar, na educação dos filhos, no relacionamento conjugal, tenham relação com estas ideias. Se a gente não sabe, a gente não sabe nem com quem a gente está lutando, nem sabe que dentro de nós tem todo esse combate, né?